Bom dia a todos. Muito bem-vindo a esta plataforma. Hoje nós iremos repisar alguns aspectos fundamentais da nossa matéria, em relação aos quais eu gostaria que prestassem atenção. Primeiro, façam de novo a revisão da matéria, façam resumos entre as páginas 154 até 173. 154 a 173, por causa das obrigações indeterminadas. É importante que façam resumo, estudo dessas obrigações. Irei depois fazer um vídeo complementar para explicar obrigações genéricas, indeterminadas, facultativas. Como trabalho adicional, leiam as páginas 175 até 203, no início do contrato de promessa. Não leiam o contrato de promessa. Páginas 175 a 203. Nesta nossa intervenção, quero chamar a atenção que há alguns grupos que entregaram trabalhos incompletos. É importante que todos façam resumos. O grupo do Alon, do Elton, da Télvia Costa, do Lino Daniel, fizeram um trabalho incompleto, deverão completar. Façam de acordo com aquilo que foram as orientações que eu dei ao chefe de turma. Agora vamos à correção. Características das obrigações. Casos práticos. O primeiro caso que falava de uma cantora contratada pela Música para Todos e que disponibilizou uma quantia de 130 milhões de meticais, a interferência do administrador João, que conduziu à inviabilização desse contrato. Quais são então os aspectos que eu gostaria que vocês interiorizassem? Primeiro, vamos fazer uma análise estática. O que quer dizer análise estática? Significa que vocês têm que fazer a identificação da relação jurídica obrigacional e explicar porquê. É uma relação jurídica obrigacional porque existe, nos termos do artigo 397, um vínculo jurídico em virtude do qual alguém fica distrito para com outrem a realização de uma determinada prestação. Então, identifiquem os sujeitos. Quais são os sujeitos dessa relação jurídica obrigacional? Que é a Maria, cantora famosa do mundo, e depois a empresa Música para Todos. Qualificar estes sujeitos jurídicos da relação jurídica obrigacional, dizer quem é o credor, quem é o devedor e porquê. Não se esqueçam, credor, devedor, prestação. E nessa prestação, porque já estudaram, então é preciso dizer se é uma prestação de coisa, se é uma prestação de resultado, se é uma prestação divisível, se é uma prestação indivisível, se é uma prestação fungível, se é uma prestação infungível. Mas como esta hipótese foi desenhada para características das obrigações, então os senhores têm que dizer quais são as características das obrigações que estão incluídas nesta hipótese. Primeira característica, patrimonialidade. Nós já vimos, esta relação jurídica obrigacional envolve conteúdo patrimonial. Relatividade, as relações jurídicas obrigacionais são relativas, têm uma eficácia erga omnes entre a Música para Todos e a Maria. Esta é que é a eficácia principal. Colaboração intersubjetiva. Para a Música para Todos obter o seu resultado, precisa da colaboração da devedora Maria, mas também a Maria terá uma contraprestação, que é o pagamento do valor que tiver sido acordado. Nessa análise estática é sempre importante dizer que a relação é jurídica, sujeito, objeto, facto e garantia. Explicar cada uma das coisas. Depois, é importante não se esquecerem dos princípios das obrigações. Princípio da autonomia privada, todos têm autonomia privada, explicar porquê. Liberdade contratual, autonomia privada
tem liberdade de contratar, tem liberdade de estipulação, artigo 405 do Código Civil, princípio da boa-fé, eles fazem este contrato de boa-fé, artigo 227 do Código Civil, e o contrato deve ser escrupulosamente cumprido, artigo 406 do Código Civil, e no caso concreto o contrato não foi cumprido porque houve uma interferência de um terceiro, que é o administrador João. Então, a hipótese tem um aspecto interessante, é que há um terceiro, a relação jurídica obrigacional, que interfere nessa relação jurídica obrigacional e condiciona a realização da prestação da devedora Maria. A devedora Maria violou o contrato, ela deverá responder pela violação do contrato e pela má-fé. Mas também o administrador João terá que responder pela sua conduta de má-fé ao interferir na relação jurídica obrigacional existente entre a Maria e a Música para Todos. Portanto, ao senhor João, administrador, deverá responder responsabilidade civil pelos danos causados à Música para Todos. Isso é que era o essencial desta hipótese. Na segunda hipótese, temos a empresa Pizza Rápida Limitada, que contratou com a Chouriços Limitada, portanto, primeira relação jurídica obrigacional, Pizza Rápida e a Chouriços Limitada, cuja prestação é o fornecimento mensal de 500 kg de chouriços frescos contra pagamento em moeda nacional, curso legal nacional. Já estudaram essa matéria, colocarem imediatamente isso, embora a hipótese não reflita. Depois, temos uma segunda relação jurídica obrigacional, que é a Pizza Rápida Limitada com a Queijos e Requeijões, para fornecimento de 5 espécies diferentes de queijo por um período de 6 meses. O primeiro contrato era por um período de 1 ano. Façam esta análise estática, definindo claramente e qualificando os sujeitos, quem é o credor, quem é o devedor e quais são as prestações. E classificar as prestações. É uma prestação de coisa, é uma prestação moeda pecuniária, concurso legal do país, ou moeda estrangeira. E como falamos de 500 kg de chouriços frescos, os que já tiverem revisto as obrigações indeterminadas, é preciso dizer se esta é uma obrigação determinada ou indeterminada. 500 kg de chouriços frescos é uma obrigação genérica que precisa de ser concentrada. Precisamos saber quais são os chouriços específicos. São moçambicanos, são estrangeiros. Isto tem que ser muito bem definido. É importante perceber também que neste caso há uma interferência de terceiro, que é do senhor Honesto, que é um terceiro, tanto a primeira a relação jurídica obrigacional, como a segunda relação jurídica obrigacional. É importante também na análise estática dizer que os 500 milhões de meticais que aqui são ditos que devem ser devolvidos em caso de rescisão contratual, antes do prazo, é uma cláusula penal. É preciso discutir se essa cláusula penal é válida ou não. A resposta é clara, é válida. É preciso olhar para a legislação sobre direitos do consumidor, ver se é uma cláusula abusiva ou não. Penso que não. É uma cláusula perfeitamente aceita no âmbito da autonomia privada, no âmbito da liberdade contratual e no âmbito do artigo 280 do Código Civil. Não há aqui nenhum objeto ilícito. Conclusão, também discutir se as propostas que são feitas de fornecimento a metade do preço são válidas ou não, se isso consubstancia abuso de direito ou abuso da posição dominante ou apenas uma cláusula comercial válida. No nosso entender é que as partes têm a liberdade contratual, podem fazer aquilo que tiverem, mas têm que respeitar os contratos. Conclusão, a Pizza Rápida Limitada, ao anunciar a rescisão dos contratos, viola os contratos que foram celebrados e por essa responsabilidade ela deve arcar. Portanto, nos termos do artigo 227, os contratos foram feitos de boa-fé. Artigo 405, a liberdade de estipulação e liberdade de celebração.
as partes devem contratar e devem respeitar e devem cumprir. A Pizza Rápida não cumpriu, violou o contrato com a Queijos e Requeijões e violou o contrato com a Chouriços Limitada, tanto num como no outro, deverá responder civilmente, responsabilidade civil, nos termos do artigo 798 seguintes. Vale também mencionar que os colegas querendo poderiam fazer uma análise da validade ou da questão do direito do consumidor usando a legislação que nós estudamos. Portanto, isto é o essencial das duas primeiras hipóteses sobre características das obrigações. Voltarei a vós para o segundo pacote de revisão das hipóteses que aqui foram ministradas. Mantenham-se seguros, Deus vos abençoe.